Então, pessoal, estamos começando aqui uma nova série. A série se chama Contramão. Talvez o nome completo seria Na Contramão do Mundo. Aula número 1, a ofensa contracultural do Evangelho. O que significa isso? Será que o Evangelho realmente é uma ofensa às culturas, de um modo geral? Será que o Evangelho é uma ofensa à cultura do nosso país, à cultura da nossa sociedade? É isso que nós vamos abordar aqui. E se é ofensivo, por que é ofensivo? Já percebeu que as pessoas gostam de tudo menos do Evangelho? Todas as novidades que aparecem, até de religiões, são toleráveis, são aceitas, estão praticadas. Alguns viram moda. Aí está na moda o artista famoso aderir a uma certa religião, lá que nem sabe o que é, mas ele aparece e fala, mas ninguém fala nada, né? Um político famoso pode ir em qualquer lugar, mas olha, se ele for na igreja evangélica, vira notícia, como é que pode fazer isso? Alguém que na sua casa, ele pode ter qualquer religião, não é perseguido, mas se for evangélico, se for do negócio do evangelho, o evangelho assusta as pessoas, né? Há uma oposição ferrenha contra o evangelho. Por quê, né? Nós precisamos estudar esse assunto tão importante, nós entendemos, então, a guerra que nós estamos, que é uma guerra contracultural, né? Contra a cultura do mundo, contra a sociedade. Temos aqui alguns pontos importantes, umas perguntas até que você deve fazer. Por que o Evangelho é tão ofensivo a todas as pessoas? Isso não é só aqui, isso aqui não é só dos países muçulmanos, isso aqui não é só dos países comunistas, nós estamos aqui. Sim, o Evangelho é ofensivo, a Bíblia é menosprezada. Por que ela é menosprezada? A pessoa aceita qualquer livro. Se chegar na escola lá e falar, estou lendo livro sobre as baleias, estou lendo livro sobre os astronautas, estou lendo livro sobre os ONU, sobre os planetas, sobre fantasma, tudo bem, o pessoal dá risada, acha engraçado. Você fala, estou lendo a Bíblia, o pessoal faz cara feia. Bíblia? Você lê Bíblia? Poxa, eu pensei que fosse tão inteligente, né? Tão moderno, que você gosta dessa coisa obsoleta, né? Então, a Bíblia é desprezada, sim ou não? Né? E por que os cristãos são tão perseguidos em todos os aspectos? Lá na sua empresa, enquanto você era de qualquer outra religião, todo mundo tinha uma boa com você. Ele virou crente. Aí já começa bullying, perseguição, crítica, né? Às vezes ataques diretos, e até perde cargo, perde promoção, porque você agora é o tal chamado crente, ou protestante, ou evangélico, dão vários nomes aí. Por quê? Você fala, Senhor, agora que eu encontrei uma coisa tão boa, eu não era perseguido quando fazia as coisas erradas, agora eu faço a coisa boa, eu sou perseguido. Interessante que esse mundo é contraditório, né? Você faz um monte de coisa errada, não é perseguido. Você faz a coisa certa, a melhor coisa certa, a verdade, as pessoas não querem. Você pratica a mentira, o pessoal tolera, às vezes até vai atrás de você. Você quer a verdade, é perseguido. Tá vendo só? E é isso que acontece, né? Você tem experimentado isso, sim ou não? Já experimentou? Então, vai se acostumando, porque esse é normal, tá? É normal. Mas algumas atitudes nossas, elas ofendem a sociedade moral, a sociedade moderna, com essa chamada nova moral. O que é a nova moral? São a mudança de padrões que até a própria sociedade pagã, sociedade de outras religiões, aceitavam, assim, não aceitavam, né? Eu me lembro que, muitos anos atrás, não sou tão velho assim, mas me lembro que não tinha divórcio no Brasil. Tinha o tal do desquite. A mulher desquitada era estranha, desprezada, assim, o pessoal olhava toda, ela desquitou, né? E ela tinha que, enfrentar uma barreira, às vezes nem desquitava só para não suportar essa barreira, essa rejeição na família, nas pessoas, como ela pode desquitar, né? Romper o casamento sagrado e tal. E depois foi passando, foi uma polêmica aí dos políticos para aprovar a lei do divórcio, que de fato foi aprovada, e no começo também era meio estranho a pessoa divorciada, até que foi ficando normal. A pergunta, tudo fica normal é certo? Essa é a questão que vamos tratar hoje. Só porque é normal é certo? Só porque todo mundo aceita é certo? E o problema também é que a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã que devia seguir a Bíblia na íntegra, começa a achar normal, achar certo, é muita tolerância. Nós devemos acolher todas as pessoas? Devemos sim, qualquer pessoa, mesmo que ela esteja quebrando algumas leis da palavra, mas não estamos aqui para julgar, mas para acolhê-las. Mas a questão é, nós estamos realmente aceitando, tolerando, concordando, até incentivando. Misericórdia. Nós precisamos rever nossos valores bíblicos, nossos conceitos, para que possamos ter um posicionamento correto
diante de todas as situações. Porém, o evangélico é tão ofensivo porque ele é contra essas coisas, aí as pessoas sempre pensam, você é evangélico, então eu já sei que você não gosta de mim, porque eu sou homem, gosto de homem, eu sou mulher, gosto de mulher, ou então eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu faço umas coisas no trabalho que você sabe que está errado, é porque eu não pago imposto, é porque eu sou, eu me aproveito de certas situações, que ele não diz que é corrupto, mas é. Então, não, mas isso não é, infelizmente, até, ou não só felizmente, essa é a maior ofensa às pessoas. A gente pensa que mas não é. Elas não sabem expressar, mas vamos analisar mais a fundo, ainda que essa nova moral é uma grande ofensa, não é a maior ofensa para a sociedade moderna. Na verdade, elas não estão nem de longe sendo a maior. O evangelho em si é uma ofensa muitíssimo maior. Vamos dizer aqui que o evangelho é a grande ofensa. O evangelho em si já é uma grande ofensa, que sempre foi em todos os tempos. Foi lá no Império Romano, foi com os judeus no tempo de Jesus, foi depois em todas as épocas seguintes e chegou até hoje. O evangelho sempre é uma ofensa. Tá? É lógico que existe uma religiosidade, algumas religiões que dizem que seguem o evangelho, mas não seguem. Vocês sabem que é uma mistura, As dizem cristãos, tal, mas não são. O evangelho puro de Jesus Cristo, ele é baseado no caráter de Deus, e tem como sua maior virtude a piedade. A piedade não é ser bonzinho com as pessoas só. A piedade é a virtude que você tem, de aceitar como verdadeiro e único caminho, única proposta comportamental, o caráter de Deus. Que Deus é amor, Deus é santo, tá? Deus, ele não convive com a iniquidade, Deus é totalmente verdadeiro, enfim, a piedade está ligada a isso. Tanto que o contrário da piedade chama-se impiedade, Então, os ímpios são aqueles que não têm piedade. Então, quando você fala em ímpio, você não pensa uma pessoa só que maltrata as pessoas. Pessoa que tem comportamentos antibíblicos. Então, a pessoa piedosa, então, é aquela que está ligada à palavra de Deus. A gente às vezes não entende bem esse termo. Mas Paulo disse assim, todo aquele que quiser viver piamente sofrerá perseguições. O que quer viver piamente? É ser piedoso. Tá? A vida pia, quer dizer, a vida da piedade, ela vai ser perseguida em qualquer lugar. Paulo já falava isso, tá? Até para consolar os irmãos, estavam sofrendo várias perseguições. Diz assim, olha, todo que quiser viver piamente vai sofrer perseguição. Então, você que tem uma vida piedosa, se prepare. O evangelho, sim, é uma grande ofensa para essa sociedade moderna, sociedade atual, e sempre foi para todas as culturas. Por que o evangelho é tão ofensivo? Vamos falar um pouquinho então sobre a ofensa do evangelho. Você tem um grande amigo lá na empresa, um colega legal na escola, ele gosta até, te aceita, você é cristão, você é gospel, e você fala, eu tenho uma coisa para dizer para você, Diga a ele que existe um Deus que sustenta, possui, define, governa e que um dia o julgará. E esse indivíduo ficará contrariado, ofendido, tá? Deus vai me julgar? Eu faço o que eu quero. Então Deus vai julgar de acordo com os padrões dele, não com o seu, mas eu sou tão bonzinho. Bom, você se acha bonzinho, a questão é o que Deus acha de você. Então, essa pessoa fala, mas existe um Deus que sustenta todas as coisas? Sustenta. Possui todas as coisas? Sim. Ele que define o bem e o mal. Ele que define, não é o homem, Ele governa, ele é rei soberano. E aí um dia vai julgar você. Você está diante do trono dele, prestar conta se você aceitou ou rejeitou esse governo dele. Qualquer um ficaria ofendido, sim? Todos ficam sim. A não ser que tenha uma revelação do Espírito Santo, o evangelho é uma grande ofensa. E essa é a nossa reação natural a Deus. É uma ofensa. Você antes de conhecer o evangelho, tem uma revelação de Deus, você lembra que você ficava ofendido? Tá? Fica muito ofendido. Você trabalha com uma pessoa lá que não gosta de crente, ou ele detesta a Bíblia. Ele sabe o que o evangelho é ofensivo. Tá? Então você deve entender como é que as pessoas pensam e como que elas reagem diante da situação. A pergunta é, o que você faria, Qual a sua reação ao evangelho? Você não fica ofendido quando você lê as palavras de Deus, ela confronta você, diz que você é um pobre, miserável, pecador, irremediavelmente perdido, que precisa da graça de Deus? Isso te ofende ou isso te atrai a Deus? Isso provoca em você
Um arrependimento profundo ou uma repulsa ao evangelho? As pessoas ficam ofendidas. Seu vizinho é muito bacana, ele até serve você se precisar, atende lá, convida para uma festinha, ele vai, mas fala para ele que há um Deus que o julgará, que olha o coração dele e vê que ele é mau. Não, eu não sou mau, você é mau, Deus falou que você é mau. Está vendo maldade, está vendo impureza, está vendo adultério. Mas como? Não tem isso? Tem, está lá dentro. Isso é ofensivo, sim ou não? Então o evangelho, ele é a luz. E quem gosta das trevas não vai querer a luz. Porque na luz das trevas você não está vendo nada. Se você está sujo, não percebe. Faz coisa errada, ninguém vê. Mas quando vem para a luz, as suas obras são manifestas, porque são feitas em Deus. Qual seria a sua reação, você que está nos ouvindo aqui, né? Bom, antes de a gente prosseguir, temos que definir melhor, né? O que é o evangelho, né? Nós simplificamos o evangelho em 3, 4, verdades bíblicas, que são verdades, mas elas por si só, elas não são completas. Por exemplo, o que é o evangelho? O evangelho é saber que Deus me ama, que Jesus morreu pelos meus pecados e que eu creio nele e já estou salvo. Gente, isso é verdade, porém não é toda a verdade, tá? O evangelho, ele começa dizendo, arrependei-vos. Arrependimento completo. Então, Deus me ama, Deus é um Deus de graça, e diante desse amor, dessa graça, eu tenho que arrepender de ter rejeitado esse amor e vindo fora dessa graça, sem essa graça. Que Deus é o rei, eu tenho que arrepender de ter vivido no meu reino até agora. Eu mandei em mim, para aqui para frente, quem mandou é o Senhor. Faça uma avaliação das suas últimas decisões. Só nessa semana, quando você tem que tomar várias decisões, faça avaliação das suas últimas palavras. Como você respondeu? Como você reagiu? Do jeito de Deus? Jesus estivesse no seu lugar, ele faria assim? Jesus é o Senhor mesmo? Você fez obediência ao Senhor ou você fez o que deu na sua cabeça? Você fez porque você acha que estava certo? Você fez porque, eu faço porque eu faço porque eu sou eu, e assim vai por diante. Espera um pouquinho, isso não é evangelho. Evangelho, você vai aprender de mim, que eu sou o nosso humilde de coração. Você vai tomar sua cruz todo dia, colocar o Senhor nessa cruz e vai me seguir. Evangelho tem cruz, amém? E cruz é para crucificar. Isso é ofensivo. Paulo fala da ofensa da cruz, né? A cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, a cruz representa então o poder de Deus, amém? Aleluia! Então, você vai agora repensando o que você acha do Evangelho. O que é o Evangelho para você? Né? A nossa resposta a essa pergunta muda fundamentalmente nossa vida na cultura em que vivemos. Uma vez que você tem a resposta correta, você vai, então, através da lente do Evangelho, olhar o mundo diferente. Você não vai olhar de acordo com as pessoas pensam, o que acham, mas você vai olhar o mundo como Deus pensa. Através da lente do Evangelho, você olha as pessoas como Deus as vê, capaz até de amar o inimigo, com certeza, mas capaz de repulsar o pecado, também com certeza. Tá? É assim que é o Evangelho, né? Ele ama o inimigo, né? Ele aceita o pecador, mas ele odeia o pecado. Essa é a lente do Evangelho que você começa a ver, no começo meio obscura, meio embaçada, até que vai clareando, vai polindo aquela lente, você vai vendo mais claro. E esse evangelho, que para vocês fica tão maravilhoso, para outros vai ficar odioso. Paulo faz uma expressão, né, dizendo que para alguns nós somos bons cheiros de Cristo, para outros nós somos cheiros de morte, né? Para uns nós somos cheiros de vida. É como se aquele perfume, aquele cheiro que para uns é maravilhoso, para outros é um repelente, ele gosta, né? Faz mal para ele tem certo cheiro que até ele passa mal. É mais assim o evangelho. O evangelho é um cheiro tão bom para uns e para outros passa mal. Você chegar na sua casa lá que pratica várias religiões, com o evangelho, com muito ele vai passar mal, sim ou não? Então é aí que você tem que estar preparado para entender o evangelho e viver o evangelho na sua plenitude, tá bom? Ok, então devemos perguntar, né? É importante, porque o evangelho, eu acredito mesmo nele, no evangelho na íntegra, tá? Então, vamos ler. O evangelho já começa com a primeira grande ofensa no Gênesis capítulo 1, que é o princípio do princípio. Né? As primeiras palavras da Bíblia já começam ofensivas, porque a fonte inicial do evangelho é que há um Deus com o qual, por meio do qual e para o qual todas as coisas começam. Ele é o princípio de tudo.
Né? Quando você chega uma pessoa que é um ateu, que tem filosofias, ideias religiosas, fala assim, olha, eu quero ser um Deus que estava lá no começo e criou tudo, inclusive você. Vai ter outras ideias, mas isso é uma discussão. Né? Eu conversando com um senhor muito inteligente, um engenheiro de mecatrônica, sei lá, tal, é um cientista, ele trabalha com multinacionais, e eu falei do evangelho para ele foi só uma longa discussão, que não tem fim, tipo assim, você tem a sua ideia, você tem as outras, é uma longa discussão, não é uma discussão, mas é o fim de toda a questão, essa é a verdade, amém? Uma vez você descobrir a verdade, não tem mais questões para discutir, a verdade, ela elimina tudo que não é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso ofende as pessoas. Por que ele é o caminho? Eu quero fazer outro caminho, eu já estou no bom caminho. Vai falar que eu não estou no bom caminho? Olha, Jesus que falou. E isso ofende as pessoas. Então, lá no começo, Deus criou todas as coisas, criou você. E seguindo essa linha, você vai descobrir quem é esse Criador. Aí ele fala assim, eu sou o santo, eu, o Senhor, sou santo. Então Deus é absolutamente santo, puro. Não há nele nada errado, ele é incomparável. Ele me pergunta em algum momento lá, através do profeta, a quem vocês vão me comparar? Não tem. Os ídolos, os reis, os poderes. Não, eu fiz tudo isso, sou o Criador, mas eu sou o santo. Na santidade ele é incomparável, amém? Bom, esse Deus também é bom. É bom, sim. Mas como ele é bom? Vamos perguntar isso. Será que Deus é bom mesmo? Eu me lembro que eu era adolescente e eu já tinha chegado a uma conclusão, na minha conclusão pessoal, varia no mundo, né? Na minha ótica de 12, 13 anos, eu falei, Deus não é bom. Deus não pode ser bom. Porque eu fui na escola dominical, aprendi que Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas. Eu falei, bom, se Deus fez todas as coisas, o mundo é tão ruim, né? Eu vivia naquele tempo, era a guerra do Vietnã, aquela confusão, Guerra Fria, Estados Unidos contra a Rússia, e países envolvidos, jovens morrendo, e do outro lado os hippies protestando, e eu falava, Deus não é bom, Deus não é bom. Olha as doenças, olha os pobres, olha os aleijados, olha os cegos. Se Deus criou tudo isso, Deus não é bom. É realmente uma questão complicada. Eu tive uma revelação de Jesus muito clara, acho que aos 14 anos, a partir daí, você simplesmente abriu meus olhos espirituais e eu comecei a ver um Deus bom. Não porque eu entendi racionalmente, é porque ele se revelou a mim, porque eu era muito ruim. Eu sim era ruim. E continuo sendo ruim, mas ele é bom, amém? Mas isso é chocante, dizer para as pessoas que estão no leito da dor, aquele que perdeu um filho, vai no velório com a mãe chorando pelo filho e fala que Deus é bom. Ela vai gritar, que Deus é esse que levou meu filho? Que Deus é esse que permitiu esse tsunami? Permitiu aqui a Rússia invadir a Ucrânia? Que Deus é esse, né? Perguntaram para uma jovem uma vez, que Deus é esse que permite ver um avião lá e derruba as torres gêmeas, né? Nos Estados Unidos morreu tanta gente, lembra? Lá da história do Bin Laden. Que Deus é esse? Onde estava Deus? Ela falou, Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, no seu trono de glória. E como as pessoas viraram as costas na parede, começaram a fazer tudo isso mesmo, derrubar as torres gêmeas. Realmente é difícil aceitar isso ser uma revelação de Deus. E vamos prosseguir que tem algo aqui também mais chocante que vai continuando, né? Considere, então, essa confrontação da realidade de Deus com a nossa percepção natural da vida. Nossa percepção natural da vida é totalmente humana. Na nossa lente humana, é difícil você, não dá, não é que é difícil, é impossível você aceitar um Deus bom, Criador e Santo, né? E agora vem uma afirmação mais chocante, né? Deus é o nosso Criador e pertencemos a Ele. Gente, você pertence a Deus? Você pertence a Deus, você é dele. Você é de Deus. Eu não querer criar você, quem cria algo, tem domínio sobre algo criado. O Criador sempre tem domínio. Eu acho que ele nos deu livre-arbítrio até para esse algo criado fugir dele. Você pode fugir, mas continua sendo dele, no sentido de soberano da palavra. Esse é dele, você é de Deus. Olha, é algo que nós falamos às vezes sem perceber direito, tá? Quantos irmãos da vida, acho que às vezes eles colocam até em velório, às vezes um versículo bíblico, assim, um banner, acho que as funerárias já deixam pronto, coloca assim, né? Até que o pó volte ao pó, o espírito volte a Deus que o deu, né? Tipo, falando da pessoa que morreu, voltou para o pó. É interessante que eles fazem uma declaração que eles nunca pensaram direito o que significa. E o espírito volte a Deus. Bom, alguém só pode voltar de um lugar se ele já esteve lá.
O que nós estamos afirmando, então, quando declaramos, né? Que chega um ponto da vida em que a vida aqui acaba e o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus. O pó volta ao pó porque veio do pó. E se o espírito volta a Deus é porque todas as pessoas vieram de onde? De Deus. E todo espírito voltar para onde? Para Deus. O corpo é pó, volta ao pó. Então, isso é chocante. Falar para a pessoa, você vai voltar para Deus, você veio de lá. Bom, se você não acreditar nisso, você não acredita no Evangelho. O Evangelho diz que você veio de Deus. Então, na verdade, você não é um ser humano que está aqui para ter uma experiência celestial. Pelo contrário, você é um ser celestial que está aqui para ter uma experiência humana. Está entendendo? Essa frase é interessante. É um conceito interessante, mas é bíblico. Todos nós somos seres celestiais que estamos aqui. Agora, esse ser celestial vai prestar conta e ele vai também para um outro lugar preparado na eternidade. São 2 lugares, não há 3, tá? Um vai ser lago de fogo, o outro vai ser o céu eterno, também chamado Nova Jerusalém. Bom, pertencemos a Deus, tá? Isso é meio chocante também. As pessoas querem pertencer a si mesmas, né? Que é dona de si. Não é dona de si aqui, né? E alguém até fala assim, eu mando a minha vida, inclusive meu destino. Eu vou chegar onde eu quiser chegar. Será que nós somos mestres do nosso próprio destino? Há um filósofo lá que dizia isso, né? Ele faz uma poesia bonita dizendo assim, né? Ele conclui, nós somos mestres do nosso destino. Quer dizer, você vai fazendo, você traçando o seu destino como você quiser. Não é bem assim, tá? O autor de toda a criação tem autoridade sobre tudo que criou, inclusive sobre mim e você. Temos de prestar contas a ele como juiz, nosso grande juiz. Nosso destino é chegar lá, diante do trono e prestar contas, gente. Não é você que traça o destino. Seu destino já está traçado. Uma das verdades fundamentais do Evangelho é que Deus julgará todas as pessoas e o fará com justiça. Isso nos coloca na posição em que precisamos desesperadamente da sua graça. Pergunta para alguém, olha, você precisa da graça de Deus, e precisa desesperadamente. Não preciso não, eu faço do meu jeito. Eu vou fazer como eu quiser, eu estou aqui porque eu quero, eu estou bem porque eu trabalhei, eu estou mal porque as coisas não deram sorte. Gente, você precisa desesperadamente da graça de Deus, amém? Bom, aí lá no começo, voltando no princípio, Deus criou todas as coisas, criou os homens, e falou para lá, vocês estão aqui nesse jardim, vocês vão comer livremente de toda a árvore do jardim, porém, lembra do porém? Porém, né? Olha, ali tem a árvore da vida e também aqui tem a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore da ciência do mal vocês não vão comer não, tá? Tá aqui, deixa ela aí. Por que eles colocaram uma árvore no meio do jardim, né, que não pode comer? Deus colocou porque está muito acima da nossa compreensão. Era uma dúvida que eu tinha quando era adolescente. Se eu fosse Deus, não colocaria essa árvore lá só para atrapalhar a vida deles. Mas Deus tinha um propósito muito maior que a gente não entende. Até que o propósito de Deus não é salvífico, quer dizer, não é apenas nos salvar, mas o propósito de Deus é ser glorificado. Se você escolher A ou B, Deus vai ser glorificado de alguma maneira. Vai ser glorificado se você for exaltado por Ele, ou vai ser glorificado se Ele, como juiz justo, te esmagar, te quebrar ou te lançar até no fogo do inferno. Deus é justo e é glorificado de todas as maneiras. Mas temos aqui, inclusive, a graça de Deus é evidente, porque Ele não esconde a sua lei. Olha, se você ama muita pessoa, você não pode esconder as coisas dela. Você pode. Olha, eu amo tanto a minha esposa, mas não vou contar alguma coisa para ela. Eu amo tanto meu filho e não vou contar coisa para ele. Olha, se você ama tanto, e essa pessoa tem maturidade para te ouvir, você tem que falar assim, ela fica ofendida, fala, mas você sabia isso, você me ama tanto e não contou. Deus ama tanto o homem que não podia esconder, sabe? A sua própria lei. Deus deve ser, eu sou santo e tenho leis, eu quero mostrar para vocês. Então, em amor, Deus aponta ao homem o caminho da vida e o exorta a caminhar por ele. Ele falou assim, gente, vocês não têm problema aqui, não vão ter problema, é só não comer aquela fruta, tá? Isso Deus fez, isso é uma atitude de graça, por incrível que pareça. E fiz entender que é uma graça de Deus aí, Deus em amor se revela, inclusive revelando o seu caráter, revelando, se abrindo ao homem, para que o homem pudesse conhecê-lo. Amém? Então temos aí uma pergunta da serpente. A serpente pergunta, né? O que há errado em conhecer o bem ou o mal? O que é errado, né, gente? Não é errado não, fica à vontade. O que você acha? O que você diria, né?
Como você reagiria diante dessa situação? Se eu estivesse lá, eu ia falar para a serpente, sai daqui, serpente, não gostei de você. Mas a serpente era linda. Deus foi uma das mais belas criaturas que Deus fez naquele tempo, era, né? Tá. Só que aqui o significado vai além de informar sobre o bem e o mal. Ele diz respeito a determinar o bem e o mal. Essa parte a serpente me explicou, mas está implícito. Você agora não é só conhecer o bem e o mal, é determinar. Quer dizer, você vai decidir o que é bem e o que é mal. Você quer fazer isso? Você tem capacidade para isso? Só Deus tem, mas o outro falou, não, eu quero sim. Ao comerem dessa árvore, eles estavam rejeitando a Deus como aquele que determina o bem e o mal, tomando para si mesmos tal responsabilidade. Até hoje, nós que temos aí toda essa hereditariedade, né, genética e características do Adão, nós temos que resolver o que é bem e é mal, e estamos sempre errando. Quantas vezes escolheu o bem pensando que era bem, no fim era mal? Quantas pessoas até escolhem o mal mesmo, porque já quer escolher o mal porque são más? Então, esse é o resultado. E aí, então, o homem comeu as coisas erradas, e antes de comer até, ele ficou pensando, né? Temos aqui um jovem universitário representando os jovens, né, dessa geração pensando, e tudo começa quando a ordem de Deus é reduzida a questionamentos sobre ele. Começar a questionar Deus. A serpente questionou, será que Deus queria mesmo bem de vocês? A minha pergunta, Deus é santo mesmo? Será que Deus é santo? Ele é bom de verdade? Aí começa a questionar, sabe? Ele me ama mesmo? Acho que ele não me ama. Olha o que aconteceu aqui, aconteceu ali, né? Ele sabe realmente o que é certo. A serpente colocou em dúvida. Olha, Deus falou que não pode, mas é bem assim. É que, na verdade, Deus não queria que vocês fossem igual a ele. Não queria que vocês fossem iguais a ele. E se você comer, você vai ser igual a Deus. Na verdade, era uma jogada de palavras, uma pegadinha muito maldosa. Eles já eram semelhantes a Deus, né? Só que ela foi igual no sentido de tudo. Não, pera um pouquinho. O Deus já fez semelhante a ele, com capacidade de ter o caráter dele. Será que ele sabe o que realmente é certo? Aí vem uma pergunta chocante. Deus quer mesmo o melhor para mim? A serpente colocou em dúvida. Deus não quer o melhor para vocês. O melhor para vocês é comer. Esse é o melhor. Deus não quer o melhor. Você está vendo esses conflitos? Deus fala uma coisa, você quer outra? Até algumas vezes eu já tomei decisões contra a vontade de Deus. Nunca deu certo. E quando eu aconselhei pessoas, uma vez a pessoa está tomando uma atitude, ela falou, eu vou fazer assim. Eu falei, não está na Bíblia. Mas no meu caso vai dar certo. Eu até perguntei, você quer saber mais que o Espírito Santo? E a pessoa foi lá, fez algo e deu tudo errado, né? Olha só, né? O homem é assim mesmo, né? Mas olha só, há uma inversão de papéis aqui. Há uma inversão. Inverteu os papéis, sabe o que é? O homem e a mulher sutilmente se colocam não como aqueles que devem ser julgados por Deus, mas sim como aqueles que o julgam. A serpente diz, eu vou julgar a Deus. Será que Deus fala a verdade? Será que Deus quer isso mesmo? Essa é uma atitude de Satanás o tempo todo. Começou no Jardim do Éden e continua para você. Será que a Bíblia está certa? Será que você não pode namorar com aquele fulano? Será que o pastor está certo? Será que não sei o quê? Sabe? Esse questionamento, você, em vez de ser aquele que é julgado, passa a julgar a Deus. Olha o perigo aí, tá? E a tentação do jardim se repete na história. Quando compreendemos o primeiro pecado, percebemos que o relativismo moral desse século não é uma novidade. Quando tentamos usurpar o lugar de Deus, ou mesmo eliminá-lo do cenário, tentamos determinar o bem e o mal, o certo, o errado, o moral e o imoral. Olha, isso é um perigo muito grande. Você se coloca no lugar de Deus, agora você vai tentar determinar o que é certo e errado, assumir essa responsabilidade. Você está até um filósofo aqui, o Richard Dawkins, argumentou, nesse universo de forças físicas cegas, não há no fundo nenhum projeto, nenhum propósito, nem o mal, nem o bem, nada, a não ser uma indiferença cega e impiedosa. Ele completa, o nosso DNA dança ao som do acaso, e nada sabe, e nada é. É isso mesmo, meus irmãos? O que você acha? Está certo? Quer dizer, esse universo está tudo meio perdido, tudo no acaso. Aí o outro vem, outra filosofia, fala, bom, se eu não prejudicar os outros, seja verdadeiro. Se você não prejudicar os outros, seja verdadeiro consigo mesmo. Faça na sua cabeça, se perder, não estou prejudicando ninguém, eu posso fazer. Tal perspectiva ateia de moralidade se mostra completamente vazia quando confrontada com as realidades brutais do mal no mundo.
Olha, o problema aqui, sabe qual é? Qual o problema? Quem define o que é prejudicial e até que ponto devemos ser verdadeiros conosco mesmo? Porque ele fala, se eu não prejudicar ninguém, mas eu vou... Só que eu dizer que a minha namorada prejudiquei quem? Se eu usei aquela maconha, prejudiquei quem? Se eu fiz aquela coisa ali e tal, assisti um filme, prejudiquei quem? Se eu falei tal coisa, porque eu falei, não prejudiquei ninguém. Gente, quem define o que é prejudicial não somos nós, né? A serpente disse isso, o homem caiu nessa. Porém, se você vem para o Evangelho, você agora é nova criatura. A nova criatura é igual aquele lá que foi criado inocente no reino do Éden, onde você não é dirigido pela ciência do bem e do mal, mas dirigido pela ciência de Deus. Deus é que sabe, Deus determina. Amém? Por exemplo, o povo começa a falar, e as pessoas começam a aceitar. Até um ditado, a voz do povo e a voz de Deus. Sabe o que é mesmo? Por exemplo, estaremos dispostos a concluir se a sociedade aprovar a indústria do tráfico de pessoas para exploração sexual, ela deixará de ser imoral? Há muitas leis que são legais, né? Muitas coisas são legais, mas não são morais. Há muitas coisas que não são morais, gente. Não são morais. Né? Por exemplo, uma hipocrisia, né, das nossas leis, que mata mais, né? Assim, no sentido quantitativo, estatístico, né? O álcool, assim, bebida alcoólica, né, que tem provocado desastre nas famílias, prejudicado a saúde, desastre no trânsito, ou algumas drogas com maconha. Não estou defendendo que é maconha, estou dizendo que, de repente, é mais prejudicial, mas como é legal, tudo bem, o outro é ilegal, não pode. Bom, os dois são imorais, apesar que um é legal, o outro não. Tá? Então, a igreja se posiciona, dizendo, pera um pouquinho, isso aqui é legal, mas não é moral, porque isso não é de acordo com o caráter de Deus, tá? A nossa moralidade não é baseada naquilo que os homens acham certo, mas naquilo que Deus diz que é certo, amém? Então, esse é o evangelho confrontativo, né? E o que você acha disso? É isso mesmo, tá? Bom, infelizmente o evangelho é completamente contracultural nesse aspecto. Por exemplo, se houvesse aprovação de vender as pessoas, até porque, por outro lado, as pessoas serão beneficiadas, tendo muito prazer, tendo seu lazer. Quer dizer, é assim que as pessoas pensam, é assim que os cafetões pensam, talvez é assim que exploradores pensam, né? Eu estou praticando a menina, não é bem, essa menina aqui sendo vendida, mas é assim, ela vai ganhar seu dinheirinho e vai satisfazer muitos homens, né? É vendida para exploração sexual, mas Deus diz que a criou de forma maravilhosa, essa jovem preciosa, a sua imagem, cada uma delas, né? Não para ser exploradas, não foi para isso que elas foram criadas, mas para viver a alegria da união com o marido, que as valorize, sirva e ame como esposa. A sociedade quer dizer o contrário, não é isso que Deus diz na sua palavra. Né? E aí vem uma compreensão mais ampla do pecado. Nós cristãos, só vou confrontar nós agora, né? Os mesmos cristãos e igrejas que devem trabalhar para acabar com o tráfico de pessoas para exploração sexual, não deveriam também trabalhar contra o aborto, em defesa do casamento? Porque todos esses são pecados diante de Deus, de verdadeira rebelião contra o bom Criador, esse supremo juiz de todos. Quer dizer, a gente acaba defendendo uma situação e a outra a gente fica neutro, tá? Mas se é contra a Bíblia, a exploração sexual, né? Vender pessoas para isso, também a Bíblia é contra o aborto, a Bíblia é a favor de um único casamento, e aí a gente se cala, tá? A Bíblia é a favor de tantas coisas que a gente não rebate, outras se rebate sim, porque a gente não se sente, não confronta tanto, né, o pensamento geral da sociedade. Aquilo que a sociedade abomina, a gente abomina também. Aquilo que a sociedade não abomina, a gente vai aceitando, mesmo que seja errado. Cuidado, gente, pecado é pecado. Bom, a ofensa contracultural do Evangelho aparece aqui, e só somos confrontados, pois o Evangelho ele está alicerçado onde? Né? E a definição do bem e do mal é no caráter de Deus. Ele afirma que o mal não está limitado a certos tipos de pecado. A exploração sexual só. Também isso, outras coisas, que até a igreja começa a silenciar, mas até aceitar. Né? O mal, infelizmente, faz parte de todos nós e, portanto, é parte inevitável de qualquer cultura. Aí vemos aqui o paradoxo da condição humana. Embora todos tenhamos sido criados por Deus, também fomos corrompidos pelo pecado. Paradoxo aqui, aquelas contradições gritantes, né? Trazemos dentro de nós tanto a dignidade quanto a depravação. Somos propensos tanto ao bem quanto ao mal.
Olha só, né? Somos capazes de pensar, escolher, criar, amar e adorar, mas também somos capazes de odiar, cobiçar, lutar, matar. Tá vendo só? Né? O ser humano inventou os hospitais para o cuidado dos doentes. Todavia, inventou também as câmaras de tortura, os campos de concentração, as armas nucleares. Talvez o ser humano que fez tudo isso. Somos, ao mesmo tempo, nobres e desprezíveis, racionais e irracionais, morais e imorais, criativos e destrutivos, amorosos e egoístas, semelhantes a Deus e também bestiais. Está o reverendo John Stott, né? Esse pastor inglês dando sua opinião aqui, muito importante, né? Escritor evangélico. Ora, na verdade, somos todos iguais ao homem e à mulher no jardim do Éden. Nós vamos pensar assim, mesmo que Deus me diga para não fazer uma coisa, eu vou fazer de qualquer jeito. Deus falou, eu não comer, mas eu vou comer, eu vou deitar. Acho que vai dar certo. Não sei, é o que manda. Tá? Então, basicamente estamos dizendo, Deus não é o Senhor sobre mim. Não, Ele não sabe o que é melhor para mim. Eu defino o certo e o errado, o bem e o mal. Afinal, tudo gira em torno de mim, não em torno de Deus. Mesmo quando não percebemos as implicações dos nossos conceitos, agimos assim. O que me parecer correto, ou me der a impressão de ser correto, é correto para mim. Olha, é por isso que a Bíblia diagnostica a condição humana, dizendo simplesmente que todos se desviaram, voltando-se para si mesmo. Romanos 3:12. A essência do pecado é a exaltação do eu. Fomos criados para colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, as outras pessoas em segundo lugar e nós por último. Mas sabe o que acontece? O pecado inverte essa ordem. Em primeiro lugar devia ser nós mesmos, depois os outros. Aliás, em primeiro lugar colocamos nós mesmos, depois os outros e Deus, talvez em algum lugar bem distante. Se é que Deus aparece na nossa lista em algum lugar, né? E aí então deixamos de adorar a Deus para adorar a nós mesmos. Que absurdo, né? Isso acontece na prática. Não importa o que Deus diz, dizemos a nós mesmos que um pensamento lascivo, uma palavra áspera, uma ação egoísta nos trará satisfação. Não importa o que Deus diz, nos convencemos de que o dinheiro que temos, não importa o preço para obtê-lo, a experiência sexual que vivemos, com quem quer que seja o alvo do nosso desejo, nos trarão satisfação sexual. Não importa o que Deus diz, buscamos a satisfação nessa pessoa, naquele bem material, nesse prazer ou naquela ocupação. Ora, assim vivemos em busca de todas essas coisas, na ilusão de que somos livres. A pergunta é, pensa bem aqui comigo, somos livres mesmo? As pessoas fazem tudo isso, não importa o que Deus diz, somos livres mesmo? Até fala, porque eu sou livre. Não, você não é livre. Olha o que Jesus fala sobre essa situação toda, e ele explica aqui que você está diante de uma tragédia inevitável. O resultado de tudo isso é que em nossa constante busca por satisfação pessoal, nos tornamos, de fato, escravos do pecado. Deus disse, em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Isso é terrível. Olha, que condição nós chegamos. Moça aqui botou a mão na cabeça, desesperado. Eu sou escravo. Quem falou? Eu sou escravo. Jesus falou que você é escravo, sim. Mas eu faço o que eu quero. Eu tomo aquela bebida que eu quero. Eu saio com a pessoa que eu quero. Não, você é escravo. Se você quiser parar, você não consegue mais. Você é escravo. Coitado dos escravos, vão ser libertos. Jesus tem a solução. O Evangelho é o único caminho para a verdadeira liberdade. Sim ou não? Sim. Sabe o que Jesus disse? Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você permanecer na palavra sendo esse discípulo, sabe o que vai acontecer? Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Boa notícia para os escravos, vocês podem ser livres. Jesus veio para libertar você. Amém? Então o Evangelho traz luz sobre a condição humana e o caminho para a libertação. Mas o problema é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Aqui nós temos uma situação muito complicada, esse conflito luz e trevas. E aí vem aquela pergunta lá no início, lembra? Por que o Evangelho é tão ofensivo para a maioria das pessoas? Por que será? Por que é tão ofensivo? Aqui temos uma resposta interessante. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Quem pratica o mal odeia a luz,
temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem vive no pecado está nas trevas. Ele diz aqui, quem pratica o mal odeia a luz. É porque o evangelho sempre será odiado por quem está nas trevas, por quem gosta das trevas. Interessante que aqui Jesus rasga o verbo, ele fala assim, ele expõe todo mundo aqui, fala assim, a luz é o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o problema dessa desgraça total é que os homens amaram mais as trevas que a luz. A vida está ruim, é porque amaram mais as trevas, está tudo complicado, amaram as trevas. O planeta está se desintegrando porque os homens amaram as trevas. Você está na política, tem gente votando, escolhendo pessoas, porque combinam com algumas ideias suas, mesmo que estão em trevas. Trevas com trevas combinam mesmo, tá? Olha, é assim que acontece, né? Aí então vem essa guerra contracultural. As trevas atacam, mas o evangelho contra-ataca, amém? O evangelho age com uma proposta contracultural. Nós estamos na contramão da multidão. E aí os filhos da luz formam então a geração da resistência, em oposição à mentalidade mundana controlada pelo maligno. Os filhos da luz se levantam, eles formam então a geração da resistência, vai lutar, vai rebater toda a maldade e toda a mentalidade mundana que o mundo aceita como correto, mas está errado. Aceita o mal como se fosse bem. Aliás, estamos vendo esse tempo, onde chamam o mal de bem e o bem de mal. O errado de certo e o certo de errado. É essa geração que nós estamos vivendo. Mas nós temos aqui a geração da resistência que se levanta. E aqui nós temos o desafio. E aí, você faz parte dessa geração? Podemos contar com você? Sim ou não? Você que está nos ouvindo, você que conhece essa palavra de Deus, eu chamo você para resistir o diabo. Aliás, o texto de Efésios é bem claro, o texto de Tiago é bem claro, resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós, né? Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós. E Jesus disse, olha, essa minha igreja, ela tem luz, essa igreja tem a força espiritual, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, é importante você oferecer resistência, porque as portas do inferno estão resistindo, mas se você usar as armas da luz, a geração da resistência vai vencer. Nessa primeira parte aqui nós falamos sobre a ofensa contracultural do evangelho. Agora a geração da resistência tem que entender como reagir nessa situação contrária, sempre contrária ao evangelho, que exige de nós sabedoria, graça e poder. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós faremos na próxima lição, com certeza será uma bênção para a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.